Neste vídeo vamos falar sobre a dedução de prejuízos fiscais em relação às empresas, ou seja, no IRC. Quero começar por lhe agradecer muito o facto de estar a visualizar este vídeo. Sejam muito bem-vindos à Certform, Escola de Formação Prática. Eu chamo-me Miguel Fragoso, sou contabilista certificado, economista e formador em contabilidade, fiscalidade e finanças empresariais. Na Certform Escola de Formação Prática, nós desenvolvemos um amplo conjunto de cursos na área das ciências empresariais. Pode consultar o site da Certform em certform.pt. No site da Certform vai encontrar a oferta formativa que atualmente disponibilizamos em e-learning e live streaming. Aqui temos todos os cursos, são 35 cursos que atualmente estamos a desenvolver em e-learning, através da plataforma de e-learning da Certform, uma plataforma 24 horas por dia, 7 dias por semana disponível. A partir do momento em que faz a sua inscrição num curso em e-learning, pode imediatamente iniciar o seu percurso formativo. E temos os cursos live streaming, que são cursos com sessões síncronas, ou seja, em tempo real, e todos eles têm uma data de início marcada. Pode consultar no site da Certform as datas de início dos cursos live streaming. Bastante para tal, na parte final do site, aqui na base final, pode consultar o calendário e verificar quais são os cursos que temos para iniciar. Por exemplo, no próximo dia 2 de junho, já na próxima quinta-feira, vamos começar o curso prático de Contabilidade e Fiscalidade com Informática Aplicada, live streaming, ou seja, a partir de qualquer parte do mundo, pode fazer esta formação. Ela decorre das 19 às 22h30. Trata-se de uma formação muito prática que o vai ajudar a enfrentar os desafios profissionais com uma preparação adequada. Prejuízos fiscais é aquilo que me traz a este vídeo e que vou passar a explicar como uma empresa deduz prejuízos fiscais em termos do IRC. Vamos começar por consultar a legislação sobre os prejuízos fiscais e para tal podemos ir ao portal das finanças, ao código do IRC, e a matéria dos prejuízos fiscais tem como sua base o artigo 52 do Código do IRC, a dedução de prejuízos fiscais. Segundo a norma, e sem prejuízo do disposto no número seguinte, os prejuízos fiscais apurados num determinado período de tributação, nos termos das disposições anteriores, são deduzidos aos lucros tributáveis, havendo-os, de um ou mais dos 5 períodos de tributação posteriores. À exceção dos sujeitos passivos que exerçam diretamente, a título principal, uma atividade de natureza agrícola, ou uma atividade económica de natureza agrícola, comercial ou industrial, e que estejam abrangidos pelo Decreto-Lei nº 372/2007, de 6 de novembro, que são as chamadas PMEs, pequenas e médias empresas. Essas podem fazê-lo em um ou mais dos 12 períodos de tributação posteriores. Estas empresas, as PMEs, têm 12 anos para deduzir prejuízos fiscais, enquanto que as grandes entidades podem fazê-lo ao longo de 5 períodos de tributação posteriores ao prejuízo, conforme refere a norma. E algo muito importante neste artigo é que esta dedução de prejuízos fiscais, e conforme o número 2 do artigo 52,
a dedução a efetuar em cada um dos períodos de tributação não pode exceder o montante correspondente a 70% do respectivo lucro tributável, não ficando, porém, prejudicada a dedução da parte desses prejuízos que não tenham sido deduzidos nas mesmas condições e até ao final do respectivo período de dedução. 5 anos para grandes empresas, 12 para as PMEs e limite máximo até 70% do respectivo lucro. O ideal é nós vermos um caso prático onde vamos aplicar isto que estivemos agora a ver no artigo 52 do Código IRC, mais uma situação que acontece para os anos de 2020 e 2021, em que é dada a possibilidade de mais 10 pontos percentuais relativamente a estes 70% de limite, ou seja, passando a 80% do limite respectivamente ao lucro tributável. O ideal é, através de um caso prático, vermos isto que acabei agora de referir. Um caso prático sobre a dedução de prejuízos fiscais. Vamos então imaginar a empresa ABC Limitada. Ela está enquadrada no regime geral do IRC e em 2021 apresenta um lucro tributável de 100 mil euros, inscrito no campo 302 do quadro 9 da Declaração Modelo 22. Ao preencher a Declaração Modelo 22 desta empresa e no quadro 9, onde se faz o apuramento da matéria coletável, nós temos no regime geral que esta empresa apresenta um lucro tributável de 100 mil euros. 100 mil euros de lucro tributável. Claro que nós só podemos deduzir prejuízos fiscais naqueles anos em que apresenta lucro tributável. Apresentando a empresa agora um lucro tributável em 2021, há a possibilidade de deduzir prejuízos de períodos anteriores a 2021. Temos que ver o que aconteceu na empresa. A entidade apurou prejuízo fiscal em 2019 de 90 mil euros e em 2020 de 40 mil euros. Ora, qual o valor da matéria coletável da empresa ABC Limitada? Bom, em relação ao ano 2019, e de acordo com a norma, nós sabemos que a dedução de prejuízos fiscais é até 70% do lucro tributável, conforme a informação do artigo 52, número 2 do Código do IRC. A dedução a efetuar em cada um dos períodos de tributação não pode exceder o montante correspondente a 70% do lucro tributável. E relativamente ao ano 2019, é com 70% que nós temos de trabalhar. Ou seja, sabendo que o prejuízo fiscal de 2019 foi de 90 mil euros e que o lucro tributável da empresa em 2021 é de 100 mil euros, 70% do lucro tributável, ou seja, 70 mil euros, é o limite máximo de dedução de prejuízos que nós podemos vir a deduzir relativamente a 2019. Claro que nós temos 90 mil euros de prejuízos dedutíveis para 2019, mas desses 90 mil euros eu só posso usufruir para já de 70 mil, que corresponde a 70% do lucro tributável. Então, o prejuízo fiscal 2019 é dedutível até 70% do lucro tributável de 2021. Ou seja, tem como limite 70% de 100 mil, ou seja, 70 mil. Repetindo, a empresa tem prejuízos fiscais dedutíveis relativamente ao ano 2019 de 90 mil euros, mas está limitada a 70 mil euros relativamente a 70% daquilo que é o seu lucro tributável. E assim fizemos. Temos 70 mil euros. Mas como em 2020 e 2021 é dada a possibilidade de elevar
em 10 pontos percentuais e assim passar o limite para 80%, quando a diferença resulte da utilização de prejuízos fiscais apurados nos períodos de 2020 e 2021, é importante aqui atender a esta norma, uma elevação em 10 pontos percentuais, passando então para o 80%, desde que a diferença resulte de prejuízos fiscais apurados nos períodos de tributação de 2020 e 2021. E reparemos que esta empresa, ela apresenta um prejuízo fiscal em 2020. Então, nós vamos poder aproveitar isto e do prejuízo de 2020, que são 40 mil euros, ainda lá vamos buscar 10 mil euros, para que somando aos 70 mil euros de 2019, possamos então atingir o tal limite de 80%. O prejuízo de 2020 permite completar a dedução até 80% deste mesmo lucro tributável e vamos deduzir, naturalmente, 70 mil euros de 2019 mais 10 mil euros de 2020 e assim atingimos o limite máximo de 80 mil euros, que seria 80% do lucro tributável da empresa. Sabemos que o lucro tributável da empresa foi 100 mil euros, 80% de 100 mil euros dá 80 mil euros. E esse passa a ser o valor máximo da dedução de prejuízos fiscais. Obviamente que em 2019 nós temos 90 mil euros de prejuízo e nós só conseguimos aproveitar 70 mil. O remanescente, ou seja, 20 mil euros, ficarão para o próximo ano, caso venhamos a ter lucro tributável. Sabemos que as empresas só podem deduzir prejuízos quando, no ano em causa, obtenham lucro tributável. E se no próximo ano assim o conseguirmos, teremos esta diferença de 20 mil euros de 2019, que ainda poderá vir a ser aproveitada. Não esquecendo que em 2020, dos 40 mil, só conseguimos usufruir de 10 mil. E ficamos com 30 mil euros ainda referentes a 2020, para que no próximo ano possamos ainda usufruir. No fundo, fica em memória 20 mil euros de 2019, ainda por deduzir, a reportar para o próximo ano, e 30 mil euros de 2020, ainda a deduzir e também a reportar para o próximo ano, caso venhamos a ter o lucro tributável e sempre condicionado aos limites que referi. Temos então uma dedução de 80 mil euros no total. E essa dedução vai nos permitir chegar à matéria coletável da empresa. E como eu já tinha dito, o excesso não dedutível nos 2 anos será reportado com base nas regras estabelecidas na parte final do número 2 do artigo 52 do Código do IRC. A matéria coletável é então de 20 mil euros. Na nossa declaração modelo 22, a matéria coletável virá no montante de 20 mil euros. Matéria coletável com a dedução destes 80 mil euros, que vamos usufruir a sua mesma dedução. Os prejuízos fiscais deduzidos virão a ser efetivamente de 80 mil euros, o que vai permitir que a nossa matéria coletável seja de 20 mil, matéria coletável, assim como a chamada matéria coletável não isenta, a final do campo 346 será de 20 mil euros. O que nos vai permitir calcular o IRC desta empresa. Sendo uma pequena e média entidade, é no quadro 10 que começaremos por considerar que aos primeiros 25 mil euros aplicar-se-á a taxa de 17%. A empresa apenas teve uma matéria coletável de 20 mil euros. Isso significa que a entidade vai aplicar 17%
a taxa aplicada às PMEs, aos primeiros 25 mil euros, mas na verdade foram apenas 20 mil, portanto tudo ficará sujeito a 17%, são 3.400 euros que esta empresa tem aqui no âmbito do campo 347 há o imposto à taxa normal. Os primeiros 25 mil euros são tributados a 17%. O excedente seria tributado a 21%. Se fosse uma grande entidade, tudo seria tributado a 21%. Fica então assim feito este caso prático de dedução de prejuízos fiscais e esta questão dos 80% para prejuízos de 2020 e 2021. Muito obrigado por ter assistido a este vídeo. Até uma próxima oportunidade. Até breve.